Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é o nome de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta, ou no rego. Até aí. Deixa aberto no capítulo 18, fecha apenas os olhos. Deus, obrigado pelo privilégio, a honra, a oportunidade de pregar, expor o seu evangelho, à sua querida igreja, ao seu querido povo. Senhor, eu sou dependente da sua graça, da sua misericórdia. O Senhor conhece as minhas falhas e conhece do que eu sou feito, do que sou construído, do que sou constituído, Senhor. Eu dependo do Senhor, dependo para estar aqui, dependo para ministrar. E eu te peço, fala-nos pelo poder da sua palavra, que a graça gloriosa, abundante, cerque esse local, preencha esse local, dirija, toma as rédeas e o controle total desse local, Senhor. Pai, exalta teu nome, que todas as vozes se calem, se curvem, que todos os homens, todo o intelecto, todo o orgulho, toda a altivez, que toda a personalidade que não seja sua, se retire, se esvazie, se dobre, se curve. Glorifica teu nome, Senhor. Pai, esse encontro tem o propósito de te exaltar, te glorificar e colocar o Senhor no lugar devido. Fala hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leonard Ravenhill, um homem que eu aprendi a admirar, eu conhecia a sua literatura, o seu testemunho, um homem fantástico, um homem atípico, um homem especial. Ele diz: hoje é fácil preparar um sermão, é fácil inaugurar uma igreja, é fácil ter um ministério. Você pode ter graduação teológica, chave bíblica, amontoar uma série de versículos e montar um sermão, instituir uma doutrina, fundar uma igreja. Agora o difícil é fazer fogo do céu cair, como Elias fez. Fogo do céu, o poder de Deus, a glória se manifestar, o sobrenatural no nosso meio, a ação viva de Deus no nosso meio. E nós precisamos disso, de fogo do céu. Precisamos que fogo do céu desça. Precisamos sim que essa glória retorne a nós, como na época de Samuel foi-se a glória de Israel, e Cabô e Ebenezer. E nós precisamos que ela retorne, com que o fogo desça, com que o espiritual governe o natural, com que o Espírito Santo venha reger as igrejas. Precisamos então de fogo. A igreja precisa do fogo do alto, precisamos do fogo do céu, precisamos fazer que de alguma forma fogo do céu desça. Mas antes de clamar por fogo, nós precisamos saber o que é fogo. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz sobre fogo, o que biblicamente é fogo, o que é orar, clamar, pedir por fogo. Qual é o sinônimo? O que caracteriza o verdadeiro fogo? Nós estamos vendo mais uma vez, como eu sempre tenho dito, no século atual, nas últimas 2 décadas, principalmente nessa última, a igreja moderna, contemporânea, e o advento do neopentecostalismo, deturpar, corromper o verdadeiro significado do fogo de Deus, da palavra, do que é o fogo de Deus. Temos visto a corrupção
corrompendo o significado desse fogo, reduzindo ele à vergonha, à humilhação, a escândalo, a manifestações carnais e até demoníacas, com o título de fogo de Deus. E na verdade, o que os púlpitos atuais, ministros atuais, e que os movimentos atuais, novo, contemporâneo, está trazendo, é fogo estranho, não é fogo santo, é falso fogo. Estão submetendo o fogo, reduzindo o fogo de Deus a manifestações hediondas, cair no chão, rolar no chão, unções tidas como de Deus, comprovadas como fogo de Deus, como unção do riso, quando o fogo desce em determinada igreja, através de determinada ministração, através de determinado pregador, o fogo é evidenciado pelo riso, as pessoas são tomadas em riso. E Jeremias, o profeta, quando era tomado pelo Senhor, chorava. Unções, dente de ouro, pó de ouro, cair, perda dos sentidos. O engraçado é que biblicamente não é registrado nenhuma pessoa que recebeu o poder de Deus e perdeu os sentidos. Aliás, só tem um registro de uma pessoa que perdeu os sentidos, só que ela ficou possessa de demônios e não do Espírito Santo. E isso tem o título de fogo. Esse movimento que bruxificou o evangelho, chamado neopentecostalismo, essas práticas ocultistas, orientais, a psicologia, a psicologia manifestada na igreja tem o título de fogo, ciências sociais, ciência humana, terapia, regressão, autoajuda, tudo isso no púlpito, no altar do Senhor com o título de fogo, mas é fogo estranho. Isso não é fogo do céu, não é fogo do céu, essas manifestações. O meio pentecostal também submete o fogo a língua estranha, profecia, visão, os dons do Espírito, as manifestações, muitas vezes pirotécnicas, bizarras, esquisitas, esquisitices, besteróis, anomalias espirituais, escândalos com o título de fogo de Deus, estão recheando os púlpitos atuais. E as igrejas e as nações que estão possuídas por esse movimento estão se intitulando avivadas. Estamos vivendo um avivamento por conta de cair no chão, unção do riso, unção da prosperidade, perda de sentidos, profecia, visão, revelação, oração em língua, grito, pulo, gargalhada, bagunça. E isso tudo tem o nome de fogo do céu. É o fogo, é a Shekinah de Deus que está descendo. E estamos sofrendo um avivamento. Está eclodindo nas nossas nações por conta dessas manifestações. É fogo de Deus descendo nos púlpitos. Mas isso não tem base bíblica, base histórica, não tem base teológica. É falso fogo, é fogo estranho. É uma peste chamada neopentecostalismo, movimento novo, contemporâneo, antibíblico, anti-Deus, anti-histórico. Toda manifestação espiritual, e eu não estou colocando em questão se os dons do Espírito foram só para a igreja, e depois do canon está pronto, da escritura, eles cessaram. Tradicionais entendem assim, pentecostais entendem que eles são atuais. Eu não estou tratando disso, eu estou tratando que qualquer manifestação espiritual, qualquer manifestação dada por Deus, metafísica, invisível, sobre-humana, extra-humana,
quer por soberania dele, porque ele age a hora que ele quiser, na tradicional pentecostal, onde ele quiser. Ela tem que ter respaldo bíblico, alicerce bíblico. Jesus disse: o Espírito Santo, o Consolador, quando eu vos enviar, ele testificará de mim. O fogo, o poder do alto, o Espírito Santo testifica de Cristo. Quem é Cristo? A palavra. Toda manifestação espiritual tem que ter fundamento bíblico. E esse falso fogo, essa macumba gospel espiritual, é fogo estranho. Não é o fogo de Deus. Por que não é o fogo de Deus? Nós vamos entender. O que é o fogo então? Se não é isso. Pentecostes, o Atos 2. Todo pentecostal, neopentecostal, todo carismático. E eu não sou contra os dons do Espírito, nem contra o poder do Espírito, nem contra a unção do Espírito. Uma das traduções do hebraico para fogo é luz. Eu gostei, a melhor tradução que eu achei. Luz. Então, ao invés do fogo ser interpretado como poder que rola, dá gargalhada, fala língua, profetiza, planta bananeira, mortal carpado, faz nos arrastar como minhocas, pregar na parede como lagartixa, nos humilha, reduz a glória, reduz a igreja de Cristo a uma humilhação carnal, diabólica, emocional. O Espírito Santo é luz, o fogo é luz. O que é luz? Alumia. O fogo traz luz, clareza. O que luz faz? Dirige. O fogo traz direção, traz guia. O que o fogo faz? Queima o ouro, queima o metal e enobrece, só queima a impureza. O fogo santifica. O fogo me orna, me ornamenta, me esculpe a imagem de Cristo. Olha só o que é o sentido da palavra fogo: direção, luz, purificação, justificação, regeneração. É a obra do fogo, é a obra do Espírito Santo. Luz, pureza, esse é o sentido real. Quando o Consolador vier, ele vos ensinará todas as coisas. Que coisas? Quando o Consolador vier, ele vos ensinará, ele dará a vós condições de obedecer a minha palavra. Esse fogo estranho que está descendo tira a palavra da igreja, não faz cristãos bíblicos e obedientes. Agora o fogo verdadeiro vos guiará, vos levará a minha palavra. Esse é o fogo verdadeiro. Segundo, o que o fogo faz? Terceiro, todo esse movimento carismático neopentecostal ou pentecostal contemporâneo, ele envergonha a cruz de Cristo. São escândalos, besterol, bizarrices, chocarrices, com nome de fogo. E o que o fogo faz? Quando ele vier, me glorificará. Toda a manifestação do Espírito Santo com o título de fogo é para a glória de Deus. Benihim não traz glória para Deus. Unção de riso não traz glória para Deus. Rolar como minhoca, pregar como lagartixa não traz glória para Deus. Profecia durante uma pregação, balbúcios incoerentes por parte da igreja não trazem glória para Cristo. Bagunça e desordem não traz glória para Cristo. Deus é um Deus de ordem, de princípio. Vai ver a planta do tabernáculo, milimétrica. Ordem, decência, moral, obediência. Isso é isso que pauta a palavra e os princípios de Deus. Agora esse título, meninices, carnalidade, e muita gente para aqui, mas eu vou além. E manifestações demoníacas, Satanás, inspiração diabólica, está atrás desse falso fogo.
O fogo então é luz, é o Espírito Santo, o poder regenerador, santificador, a luz que ilumina, o caminho, a guia. E também ele é poder. Eis que vos darei poder, receberei poder. No grego, dunamis. Daí originou a palavra dinamite. Poder sim para combater as hostes do inferno. Poder para proclamar o evangelho, como Ezequiel no vale dos ossos secos. Um profeta, não um homem seco, frio, vazio, que só tem farinha, retórica, intelectualidade. O fogo também nos confere dons. O fogo nos confere poder. O fogo nos confere ser homens espirituais que atuam debaixo do sobre-humano. O fogo também é poder, mas um poder que edifica, um poder que ganha almas, um poder que quebra o jugo do inferno, um poder que combate as trevas, que convence pecadores, um poder não eloquência, retórica, intelectualidade, sobrenatural, nos revestindo para a glória de Deus. Isso também é fogo. Ele acrescenta para a igreja e não subtrai. E Elias conseguiu com que esse fogo descesse. Elias clamou, o fogo desceu. A semelhança do que diz Ravenhill, é difícil fazer fogo do céu descer. Neste último século, o fogo santo, o fogo verdadeiro, o poder genuíno, puro, imaculado, ímpar do Espírito Santo. O que Elias fez para esse fogo descer? A igreja precisa desse fogo. Eu preciso desse fogo na minha vida. Você que é um metal valioso, porém impuro, precisa que o fogo te purifique, liberte, santifique. Você que é valioso, porém degenerado, precisa desse fogo para regenerar você à imagem de Cristo. Você precisa desse fogo para guiar as suas ações, a sua conduta, sensibilidade espiritual diária. Paulo diz: nós ainda que vivemos na carne, não militamos segundo a carne. Vivemos num corpo terreno, mas andamos em espírito. E o fogo faz andar-nos em espírito. Precisamos que o nosso ministério, os nossos hábitos cristãos deixem de ser naturais, filosóficos, culturais, éticos, políticos e passem a ser sobre-humanos. Sobre-humanos. Paulo mesmo disse: o meu ministério e a minha pregação não consiste, apesar de eu ser um PhD, doutorado na lei, criado aos pés de Gamaliel, segundo a lei irrepreensível, fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, mesmo com toda essa patente antológica, o meu ministério não atribui o êxito dele a nada disso. Não consiste em retórica, mas em demonstração do poder e do Espírito. Então por isso precisamos de fogo. Precisamos desse poder para andarmos nessa graça. Como disse ontem, Paulo diz: pela graça eu sou o que sou. Pelo poder, por andar no sobre-humano, por receber fogo do céu diariamente. Então você precisa, se o seu ministério é seco, vazio, se a sua oração é seca, seu entendimento da palavra é curto, é raso, se o seu ministério evangelístico é infrutífero, se o seu ministério da pregação não é forte, penetrante, vivo, é porque você necessita de fogo do alto. Não um fogo que desceu uma vez só, como na lei em Elias, mas um fogo contínuo, diário, revelações novas, poder, o sobre-humano conduzindo a sua vida diariamente, baixo o poder do Espírito Santo. Elias conseguiu tal êxito. O que Elias fez? Vamos ver o que Elias fez.
se você deixou aberto no 18. Primeiro, Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas, que estava quebrado. Esse altar estava ali localizado em Carmelo, mas não era propósito de Deus existir outro altar. Deus ordenou que um só altar fosse erigido, um só altar existisse em todo o mundo, e ele deveria estar em Jerusalém, no templo. Mas por causa do reinado de Acabe, Acabe destitui os altares ao Senhor Jeová, tira o altar de Jerusalém, proíbe. Por quê? Porque Acabe casou com Jezabel, discípula sacerdotisa de Baal. Então Acabe, por influência de Jezabel, institui o culto a Baal, o deus da fertilidade, que tipifica Satanás. E ele ergue um altar a Baal. Então aqueles que ainda permaneciam fiel a Jeová, ao Senhor dos exércitos, erguiam outros altares em outras localidades. E ali em Carmelo estava erguido um altar. Mas Acabe ficou sabendo, destruiu também aquele altar. Ele estava em ruínas, porque ele não queria nenhum altar para o Senhor, só para o culto a Baal. E Elias, então, sabendo disso, foi restaurar o altar primeiro, antes que fogo do céu descesse. Elias tinha consciência que para o fogo descer, ele deveria reconstruir, ele deveria erguer, ele deveria restaurar o altar caído, quebrado. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Se você quer fogo do céu, poder do alto, você tem que restaurar o altar da sua vida, que se encontra em ruínas. Como é restaurar o altar? Por que eu tenho que restaurar o altar? Porque o altar é lugar de oferecer sacrifício, e você deve oferecer algo para que o fogo desça. A carne deve morrer. A Bíblia diz assim, que se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. A carne é a grande inimiga do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito milita, trava uma luta contra a carne, e a carne contra o Espírito, e este se opõe, para que não façais o que quereis. E se a carne prevalecer, não tem fogo do céu. O que é a carne? A sua natureza. A sua natureza. Como um homem carnal, uma mulher carnal é conhecido. Ele é conhecido porque a característica dele é a sua natureza. Não é a natureza de Cristo que está nele. Ele não manifesta o fruto do Espírito. Ele não tem um caráter. A marca registrada é a sua velha natureza. Ela não morreu. Quando fala carne, fala de hábitos carnais. Uma pessoa carnal, vulgar, insensível a Deus, depravada, materialista, humana, mundana. Isso deve morrer. Mas também fala da natureza. Meu irmão, no seu ministério, na sua vida cristã, no seu cristianismo, o que é a marca registrada sua? Sua natureza. Quando você é pressionado, o que se manifesta? O fruto do Espírito ou sua natureza? Quando você é pressionado, meu irmão, o que vem? O fruto do Espírito ou a sua natureza? No momento de pressão, no momento de angústia, o que é manifestado? Sua natureza? Então a sua natureza deve morrer. Repare o altar da sua vida. Repare o altar, meu irmão, e coloque o eu para que ele morra. Coloque a sua carne e os hábitos dela para que ela morra. E coloque a sua natureza, a sua personalidade, seu temperamento, o seu caráter, aquilo que evidencia você, tem que morrer. Aquele que está em Cristo, nova criatura é.
novo. Já estáis sepultados com Cristo, e agora andais em novidade de vida, nova vida. A Bíblia diz que o cristão, nós temos a mente de Cristo, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Temos as primícias do Espírito. Então o que tem que prevalecer em nós é a característica, é a personalidade de Cristo, e não o eu, o ego, e não a carne. Por isso o altar tem que ser reparado, para que ele morra, para que ela morra, seja ali sepultado com Cristo. Aí o fogo desce. Paulo sabia isso, por isso era um homem cheio do poder e desse fogo. Ele disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo assim: o meu altar foi reparado, e o meu eu foi sacrificado. Personalidade, temperamento, caráter, carne, princípios, hábitos nocivos, degenerados, mortos. E ressuscitei em uma nova vida. Então o fogo desce. Segundo, vamos adiante. Versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Como que Elias reparou esse altar? Ele pegou as 12 pedras legítimas de Israel, para preparar o altar com essas pedras. Reparou o altar com aquelas pedras, para oferecer o sacrifício, para que o fogo descesse. Qual a maneira que ele reparou? Usando 12 pedras. As 12 pedras tipificam as 12 tribos de Israel. Mas elas não eram 12 tribos mais. Havia se dividido: reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Jeroboão I levou com ele e dividiu o reino. Não eram mais 12, estava dividido. Mas por que Elias ainda continuou colocando as 12 como se estivessem unidas? Elias estava querendo ensinar: o reino pode estar dividido, mas o Deus ainda é o mesmo. É isso que ele estava querendo dizer. E o que significa? Ele estava querendo dizer: reino dividido não subsistirá. Para que fogo desça tem que haver unidade, senão não desce. Eu não habito na divisão. Reino dividido, quem desce é o espírito do inferno. Então ele está mostrando unidade na igreja. O fogo não vem para uma pessoa só. A Bíblia diz: é melhor serem 2 do que 1. Sempre é melhor estar em 2. A Bíblia diz: onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. O fogo. Então ele coloca as 12 tribos dizendo: eu ainda sou o mesmo Deus, e eu zelo pela unidade. E o fogo só descerá quando o altar for reparado, o eu for morto, e quando houver unidade, comunhão entre os irmãos. É isso que ele está dizendo. Atos capítulo 4, 32 diz o quê? Atos é o tipo do maior avivamento que já houve na terra. Atos é o tipo do Pentecoste, daí o movimento pentecostal, que significa literalmente fogo. Por que Atos é uma igreja cheia de fogo? Atos 4:32. E perseveravam unânimes na oração, no partir do pão e na comunhão. Unânimes, unidade tinha em Atos. Segundo, era um só a alma e o coração dos que criam. Era um, era o mesmo. Unidade. A igreja de Atos era unida.
A unidade traz o fogo, meu irmão. Por quê? Todos numa só mente, num só propósito, num só espírito, orando, buscando pelo o mesmo ideal. O fogo é inevitável. Agora a divisão, ela não vai trazer fogo. E isso é tremendo. Então nós não podemos, meu irmão, estar divididos. O reino dividido contra si não subsistirá. O reino dividido contra si não alcançará fogo do céu. Então Elias tipificando unidade, o Deus é o mesmo, e as 12 tribos, o povo de Deus deveria estar unido. E só assim o fogo vai descer. O que eu tenho ensinado tanto aqui? Tu, quando fores trazer a tua oferta no altar, a oferta é o sacrifício, e o sacrifício que traz o fogo. Quando você ora, quando você jejua, quando você faz uma campanha, e quando você está em grupo ou sozinho, clamando por poder do alto, e você vai ao altar oferecer a sua vida como sacrifício, Jesus diz: se te lembrardes que tem algo contra o teu próximo, se não houver unidade entre você e os membros do meu corpo, o fogo não vai descer. Devolva, deixa ali a oferta e vai se unir. Então vem de novo, eu trarei fogo. Versículo 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma valeta ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Até aí. Primeiro, para se haver fogo do céu, eu tenho que reparar o altar da minha vida. Talvez não só matar o eu, talvez retirar o altar de Baal e colocar o altar do Senhor Jeová. Talvez um altar de Baal que está no meu coração. A idolatria, a luxúria, o relacionamento, o romance, o ego, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Ele tem que ser removido. Ele tem que ser estabelecido um único altar para o Senhor dos Exércitos. Naquele altar, o seu eu deve morrer. O ego, a carne, a sua natureza. Como é feito? Com as 12 pedras. As 12 pedras, já com o reino dividido, significa: um reino dividido não terá fogo. Unidade. O segredo de Atos dos Apóstolos: unidos antes do fogo, unidos depois do fogo, não poderemos ter contenda. A palavra também diz assim, olha só: poderão 2 andarem juntos, Amós, se estiverem em desacordo? Como é que fogo virá se a igreja está andando dividida? Agora, o 32. Os profetas de Baal, eu já li, né? Ele fez uma valeta, um rego em volta. Os profetas de Baal colocaram o sacrifício deles ao lado, oraram e o fogo não veio. Elias, o que ele faz? Repara o altar, coloca as 12 pedras, e Elias cava uma valeta ao redor do altar. Imagina, ele fez um círculo de 2 lados, para o altar ficar no meio. O altar ficou ali, no meio. O que Elias estava fazendo? O que ele estava ensinando? Elias estava num terreno consagrado a Baal, e o fogo santo de Deus não descerá aonde há consagração para o mundo, para o inferno, para o diabo. Elias faz a valeta, sabe o que Elias está fazendo? Separando o sacrifício. E ele separou para o lado do sul, dizendo: este lado é de Deus, aquele lado de Baal. Se o fogo quiser descer, eu preciso separar o sacrifício, senão o fogo não vai descer.
Então ele com a valeta separa e diz: daqui para desse lado o Senhor, do lado de lá Baal. O que eu aprendo aqui? Separação. Separação. O fogo não descerá se estivermos enclausurados no mundo. Separação. Quando Deus estabeleceu o seu povo, criou e formou, para qual era o propósito de Deus? Eu quero fazer um povo peculiar, próprio, separado para mim. Então o fogo só pode descer se você for separado, meu irmão. Se você não for envolvido, arraigado nesse mundo, lá na escola onde você está, você que clama por fogo, você é um jovem separado. No teu emprego, você é um homem separado. Você está se guardando da contaminação, fugindo da contaminação. Você se separa com a televisão, se separa com a internet, se separa com a amizade mundana. Você é separado, escolhido, tirado de lado. É isso que ele fez para o fogo descer. Ele não pode descer nesse terreno consagrado a Baal. Eu preciso separá-lo. E Deus diz: eu não posso mandar meu fogo sobre você, meu fogo santo, se você não se apartar do meio deles, se você não se separar desses hábitos, amizades, conduta e dessa mania que você agregou. Separação. Estamos clamando por fogo, me dá fogo, mas não deixamos os videogames. Destrua esses videogames, destrua esses jogos malignos, destrua esses hábitos infantes, lance isso no lixo. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Quantas coisas consagradas ao inferno estão na sua casa, e você clamando por fogo do céu. Não pode descer. Não irá descer. Nós estávamos num processo de discipulado com um irmão que está aqui. E nós falamos com ele. Ele tinha um disco, um LP na casa dele. E ele convertido há algum tempo, mas não abria mão desse disco, da Grace Jones, uma negra famosíssima que fez filmes com Arnold Schwarzenegger, e uma cantora. Sou convertido, sou crente, quero ter ministério, quero marcar meu nome, mas o disco da Grace Jones ainda está aqui. Ludwig van Beethoven está aqui, Vivaldi está aqui, Mozart está aqui, Bee Gees está aqui, Beatles está aqui, Iron Maiden está aqui, Roberto Carlos está aqui. Está aqui. Separai, saí do meio deles, bota fogo, quebra, joga fora, se liberta. Então o fogo vai descer. Então nós dizemos a ele, pregamos a ele, ele jogou fora. Separação. Com quem que você anda? Meus melhores amigos, meu hall de amizade são ímpios. Meu hall de amizade são iníquos, perversos, gente que tem pacto com a besta, com Satanás. Separai, saí do meio deles, senão o fogo não pode vir. Desintoxica sua mente desse mundo, internet, celular, Orkut, Facebook, videogame, RPG, amizades mundanas, iníquas, palavreado, vestimenta torpe, indecente, vulgar, mente poluída, olhos iníquos. Separa-se disso, senão nunca você vai ser um Elias. Nunca você será um Ravenhill, um John Wesley, um Edwards, um Lutero, jamais.
separe-se, se exclua. E veio um homem no deserto da Judeia pregando. Ele era vestido de peles de cabra e se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Seu nome era João, João Batista, separadíssimo. Versículo 33. Então armou lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Lenha para o fogo descer, meu irmão, para o poder se apoderar de nós. Repara o altar da tua vida. Mata teu eu, tua natureza, tua carne. As 12 tribos, unidade entre irmãos, entre igreja, entre família. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da tua família, negou a fé e é pior do que infiel. Terceiro, separou o holocausto, o altar. Separação para o fogo cair num terreno consagrado. Não acha você que fica vendo novela o dia inteiro, fofoca, que é carnal, que é depravado, que o fogo de Deus vai cair em você? Ele não vai cair. Ele não vai cair se você não separar a sua vida. Terceiro, ele preparou lenha, madeira, pendurado no madeiro, cruz, a maldição do evangelho moderno, evangelho sem cruz. Sem cruz não haverá fogo. Sem cruz não haverá fogo. Abnegação, renúncia, negar a si mesmo. A lenha que Elias pôs o fogo não necessitaria nada daquilo, só do sacrifício. Mas a lenha foi para tipificar evangelho com cruz, vida cristã com cruz. A lenha é a madeira, o madeiro, a cruz, vida sacrificial, vida de renúncia, vida de entrega. Cruz, meu irmão. A essência do evangelho, meu irmão, é cruz. A essência do cristianismo é a cruz. A essência, meu irmão, da morte vicária, do propósito de Cristo é nos levar à cruz. Cruz. A praga desses púlpitos é falar o que Deus ama, mas é omitir o que Deus odeia. Um evangelho facilitado, regalias, comodismos, bênçãos infindáveis, promessas espúrias, absurdas, que Ele nunca prometeu. Ao invés de ensinar a igreja a carregar uma cruz, não uma cruz dolorosa, não uma cruz flagelante, não uma cruz sarcástica de um Deus carrasco tirano, mas uma cruz que revela a misericórdia, uma cruz que purifica o pecador, uma cruz que leva nela só a nossa maldição que em nossa carne habita, uma cruz que depois dela levaríamos a eternidade. Submetemos a nossa vontade corrompida pelo pecado, vontade iníqua, vontade concupisciosa, vontade que nos levaria ao lago ardente de fogo, para fazer a vontade benéfica, boa, agradável e perfeita, que redundará na mais linda aurora, na mais linda salvação dada a nós, meu irmão. Evangelho tem que haver cruz. Se houver cruz, o fogo vai descer. Abnegação, renúncia. Versículo 33. Armou lenha, dividiu os bezerros em pedaços e pôs sobre a lenha. Agora é a hora do sacrifício. Presta atenção. Cruz sem sacrifício é nula. Caminhe comigo. Vá comigo no pensamento, na revelação.
Jesus poderia carregar a cruz, a coroa de espinhos, viver uma vida de renúncia, abnegação, morte para o eu, mas poderia ter recusado morrer nela. Os fariseus carregavam a cruz, os fariseus se puniam, os fariseus se submetiam à tortura da cruz, à religião, porém não queriam ser crucificados nela. O que significa? O holocausto tinha que ser oferecido. Sem o holocausto o fogo não vai descer. Eu não posso dar a Deus só o meu sofrimento e a minha dor. Eu tenho que dar a minha vida na totalidade. Olha o que Jesus disse. Significa, eu concordo com a cruz, eu concordo com o sofrimento, eu concordo com a morte, eu concordo com a coroa, mas eu não morro nela. E Jesus disse: os fariseus, alguns de vocês fazem iguaizinho os fariseus. Eles fazem tudo sobre a cruz, mas não se pregam nela. Fazeis tudo de conformidade com o que os fariseus dizem, porém não façais nada do que eles fazem. Eles acreditam, professam, mas não morrem nela. Religião, tradição. Muita gente exercita a autopiedade, a autopunição, a autoflagelação, mas é o externo que está morrendo. Jesus tipifica isso, a carne flagelada. Só que o fogo não viria se ele não fosse morto nela. Significa, a tua carne pode ser flagelada, a coroa você pode suportar, calos nos joelhos, você pode ter choro, emagrecimentos de jejum, mas se o seu velho homem não for nela crucificado, o fogo não desce. A sua cruz se torna religiosidade. Só o externo está sofrendo. Coroa, chicote, pregos. Mas para a cruz eu não vou. Sem o holocausto o fogo não desce. O velho homem tem que morrer. E a cruz pode trazer religião para você, mas se você não for nela pregado, o seu velho homem não vai. Você se torna fariseu e legalista. Pois a lenha, cruz, renúncia e abnegação, mas o holocausto, sua totalidade tem que ser morta. Talvez você faz de tudo, pensa em tudo, mas o velho homem não morre. Não vai. A natureza, o hábito, o seu ser interior não vai para a cruz. E você submete toda a tortura da religião e o fogo não desce. Porque se você foi à cruz, mas não pôs o sacrifício em cima, teu velho homem, sua totalidade. O que eu aprendo aqui para fogo descer, meu irmão? Corpo, intelecto, alma, coração tem que ser entregue a Cristo. Você tem que entregar 100% a Ele. O fogo não vai descer por burocracia, por meia hora de oração, por jejuns burocráticos, por profissões legalistas. Só alguém indo para o altar para morrer conseguirá o fogo. Só uma vida entregue 100%. Ele que não quer 90, 70, Ele quer sua vida na totalidade. 34, então ele diz: enchei água. Elias manda jogar 3 vezes 4 cântaros, 12, e manda jogar água.
Por que será que ele mandou jogar água? A água molhou o holocausto, molhou a lenha e molhou a valeta. Encheu a valeta de água, o sacrifício está molhado, a lenha molhada e a valeta molhada. Já estáis lavados pela palavra que eu tenho falado. O que significa? O fogo só virá se a sua separação recebeu a água, o seu sacrifício recebeu a água e o seu altar recebeu a água, estiverem pautados na Escritura. Porque as religiões têm sacrifício, as religiões têm altar, as religiões têm sacrifício, têm altar, e as religiões têm separação. Mas se não estiverem fundamentadas na lavagem da água, a revelação bíblica, não virá fogo. Posso me sacrificar, me separar, fazer votos como monges tibetanos, porém não estão firmados na revelação da palavra. O tabernáculo, vem comigo, viaja. Os utensílios: altar de holocausto, pia do lavatório, mesa de incensário, mesa do candeeiro de ouro e mesa dos pães asmos. O sacerdote ia entrar, ele tinha que acender a menorá, os 7 candeeiros, correto? E aquela luz brilhava. O fogo acendia no candeeiro. Só que para haver fogo, tinha que colocar azeite lá dentro. Sem o azeite não acendia. Só que não pode ser qualquer azeite para trazer o fogo. Só pode ser azeite da oliveira verdadeira, o verbo de Deus, a palavra. O fogo só se acende mediante a um fundamento bíblico, um respaldo, uma revelação bíblica. Aí o azeite da oliveira verdadeira, a palavra, produziu fogo. E o fogo só virá se tudo isso que eu estou mencionando estiver estruturado na revelação bíblica. Tem gente que faz voto à torta e direito, sem princípio bíblico. O fogo não vem. Tem gente que toca na arca de tanto desespero para pegá-la, Deus mata. Tem gente que quer oferecer sacrifício tão rápido, oferece coxo. Tem gente que quer correr tanto para o fogo estranho. Eu preciso de instrução bíblica na minha santificação. Ela não pode ser pautada em crendices culturais, e sim na revelação bíblica. Eu tenho que pautar a minha cruz, minha renúncia, minha abnegação nos princípios bíblicos. E eu tenho que oferecer o meu holocausto, a morte do meu eu, segundo a revelação da palavra. A água significa isso. Por que não tem fogo hoje? Por que é falso fogo e fogo estranho nas igrejas? Porque esse fogo, esses ministérios, esses ministros, essas terminologias não são fundamentadas, pautadas, estruturadas na palavra. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo Jesus. Se eu mesmo ou um anjo do céu vos anunciar um evangelho além do que está posto, considere-o anátema. O que está aí fora é anátema. O que está aí fora é anjo transfigurado que está respondendo. Paulo chega a dizer: nem que Miguel, nem que Gabriel colocasse um outro princípio, não pode, é anátema. E Paulo vai mais além: ainda que eu, o apóstolo dos gentios, contradizer o que já foi revelado, não considere, não virá o fogo. Não virá o fogo. Agora o 36. Estamos terminando.
Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel, e que sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Conforme todos os seus princípios revelados, eu agi. Agora eu lhe peço fogo. Sabe o que significa? Elias foi orar. O período de oração. Agora você está vendo a diferença de uma oração respondida e de outra não? Elias foi orar de conformidade com a Escritura, obediente à revelação, acatando cada princípio para que o fogo descesse. E ele diz: eu peço fogo agora. Por quê? Porque eu obedeci cada princípio da sua palavra. Não venho aqui como um bobo alegre te pedir fogo, como um nécio, um neófito, como um coitadinho achando que vai te comover. Debaixo de submissão, obediência e de zelar e atentar para cada princípio bíblico, eu clamo por fogo. Debaixo do princípio. Aí depois que o princípio estava em dia, Elias fez o quê? Foi orar. Você quer fogo, meu irmão? Aprende a orar. Meu irmão, você quer fogo? Sangra os joelhos. Meu irmão, você quer fogo? Se separe. Vá aos montes, vai aos vales, às madrugadas. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Meu irmão, busque a Deus. Martin Lutero, Jonathan Edwards, Moody, Hudson Taylor. O sol nunca nascia sem que Hudson Taylor tivesse de joelhos. George Miller, o testemunho a respeito dele: eu ouvi falar que quando George Miller ora, o céu fica em silêncio para ouvir a oração de George Miller. Ore, meu irmão. E Elias orou com fervor. E Paulo se retirava para orar. E Pedro se retirava na hora nona e hora sexta. E Moisés ia ao monte Sinai e ficava 40 dias em comunhão com Deus. E Ana perseverou em oração quando era estéril, e Deus lhe deu Samuel. E Jesus se retirava para o Monte das Oliveiras e passava a noite toda orando. Vamos orar, meu irmão. E Esther, sabendo que os judeus seriam condenados por Amã, ore e jejua 3 dias e 3 noites. Deus muda a sentença. O rei Assuero estende o cetro a ele, manda enforcar Amã e poupa os judeus por causa da ousadia de uma mulher judia que 3 noites e 3 dias orou e clamou. Oração, meu irmão. Use esse vale, esses montes, esconda, vá em cavernas, clame, clame, clame. Batei, abre-se-vos-á, pedir, dá-se-vos-á, buscar e encontrarei. Clame a glória, clame o fogo, peça unção, peça presença, peça o poder. Oração, a chave do avivamento. Um pecador para de orar, um homem de oração para de pecar. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Entra na presença dele. O fogo só vai descer quando orarmos. Aliás, o fogo só vai descer durante a oração, enquanto a igreja orar. Foi isso que Elias fez. Depois de toda a obediência, Elias clamou. Você não sabe o que um homem de olhos fechados e joelhos dobrados 1, 2, 3 horas é capaz de fazer. Você não tem ideia o poder que tem dos joelhos que se dobram e da boca que clama o Altíssimo. Vá, meu irmão, subjuga a carne, as vontades, os desejos, cancele os compromissos, se isole, desconecte-se com esse mundo, ligue-se com o céu e vá 1, 2, 3, clame, 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 até que o fogo não resista e Deus não possa contê-lo e libere a você. Ore, ore. E perseveravam unânimes na oração. Iam todos os dias no templo orar. Oração. E o que ocorreu? Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha,
e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, Deus confirma dizendo: o seu sacrifício eu recebo, o respaldo bíblico eu recebo, a cruz eu recebo, tudo que você fez, a sua obediência, eu levo para mim, e responda você com fogo de Deus. É isso que Deus tem para nós. É assim que o fogo virá, que o poder se apoderará de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar, o louvor todo aqui, rápido, vamos começar a orar. Vamos colocar em prática, meu irmão.